Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar então sequência à nossa aula, tá? Então, como a gente viu na anterior, a gente caracterizou o trato digestório dos equídeos e as suas devidas funções e algumas particularidades, né? Para quê? Para que dessa forma a gente possa então agora relacionar, né, os alimentos e a alimentação, como fazer, né, uma alimentação correta para esse animal, certo? Então, é importante a gente retomar, como uma forma de resumo, quais eram as principais funções, tá? Lembrando, né, a boca, a importância da saúde, né, para a saúde digestiva, a saúde da boca desse animal, e quais vão ser as principais funções que a gente tem? Apreensão, mastigação, umidificação e secreção de eletrólitos, tá? Posteriormente, deglutição, né, vai passar pelo esôfago e vai chegar no primeiro compartimento com digestão enzimática, né? Vai ter o estômago, então, a função de armazenamento, né? Secreção de ácido clorídrico, né? Lembrando da importância de reduzir o pH primeiro, para posteriormente ter a secreção de enzimas, como pepsinogênio e lipase gástrica, né? Para que tenha início da digestão de proteína e gordura, ok? Em sequência do estômago, nós vamos ter o intestino delgado, complementando a digestão enzimática, e com auxílio do pâncreas, né, nós temos a secreção de amilases, proteases, lipases, bile, né, com auxílio ali, né, do fígado e secreção contínua do ácido biliar, e também a função tampão, né? Lembrando que nesse compartimento o pH é em torno de 6,8, enquanto o estômago em torno de 2 a 2,4, tá? Mais ou menos. E para que ocorra, então, essa ação da digestão enzimática, né? Nós vamos ter a absorção das moléculas simples, açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, né? Glicerol, vitaminas e minerais, ok? E nós temos, então, complementando a parte da digestão, nós temos o compartimento do intestino grosso, né, caracterizados pelo seco e pelo cólon, maior e menor, né, que é onde ocorre a fermentação microbiana. Então, a fermentação microbiana é responsável pela digestão ou degradação, né, dos carboidratos estruturais, síntese de proteína microbiana, essa da qual a gente falou que não é absorvida ali pelo animal, mas utilizado pelos próprios micro-organismos para seu desenvolvimento, tá? Formação dos ácidos graxos voláteis, ou ácidos graxos de cadeia curta, e formação de vitaminas de B e K, que são sintetizadas pelos micro-organismos, ok? Então, essa seria um resumo das principais funções aí, né, dos compartimentos do trato digestório dos equídeos. Bom, para a gente falar, então, na questão aí, né, também da digestão e alimentação desses animais, a gente precisa, né, entender os conceitos aí do que são esses carboidratos, né? E a gente divide aí em hidrolisáveis, fermentáveis, ok? Ou estruturais, não estruturais, carboidratos simples, carboidratos mais complexos, tá? Nós temos os lipídios e as proteínas, ok? Aqui eu coloquei para vocês terem um conhecimento do que seria uma classificação dos carboidratos, tá? Normalmente tudo vem, a princípio, né, dos ruminantes e sempre se extrapola para os equinos, tá? Mas a gente tem aí feito baseada em solubilidade e especificidade das enzimas,
Os carboidratos não estruturais, quando a gente fala não estruturais, são aqueles que não estão na parede celular, são aqueles que estão no conteúdo celular interno da célula, ok? Por isso que a gente precisa do rompimento de membrana para poder liberar esse conteúdo solúvel. Tá? Então, nós temos os monossacarídeos, as moléculas simples, essas são a forma que é absorvida, né? Nós temos os disacarídeos, né? A junção de duas moléculas de carboidratos, oligosacarídeos, 3 a 10, né? E os polissacarídeos, como amido e glicogênio, tá? E ressalto aqui o amido, né? Como reserva das plantas e principalmente de grãos, né? Que nós temos a fração amilose, tá? Que é a fração com ligações alfa 1,4, que é mais solúvel, onde as enzimas, como a amilase pancreática, vão atuar diretamente. E nós temos a amilopectina, tá? Que é o que a gente chama do amido resistente, por ter tanto ligações alfa 1,4 como ligações alfa 1,6, tá? E o que o torna mais insolúvel, ok? E isso vai ser importante quando a gente falar mais para frente sobre o amido, tá? E nós temos os carboidratos estruturais, né? Compostos por celulose e hemicelulose. A diferença desses carboidratos para os carboidratos não estruturais é o tipo das ligações, que é beta 1,4, tá? E lembrando que a lignina, embora a gente, quando fale de fibra, a gente está muito acostumado a falar em lignina também, tá? Não é um carboidrato, ok? Mas é uma relação estreita com essa disponibilidade de celulose e hemicelulose, porque é um composto que dá, né, toda essa estrutura mesmo da planta, essa rigidez da planta, tá? E aí, mais para frente, a gente vai caracterizar também a importância de falar da lignina, tá? Mas, contudo, né, tem um trabalho de uma pesquisadora chamada Hoffman, 2001, que ela fez uma divisão, ela e seus colaboradores, uma divisão em relação aos carboidratos e a digestão dos equinos, tá? O quadro 1 seria a classificação para os equinos, e o 2 é um comparativo com a classificação que se tem para ruminantes, tá? Mas por que essa divisão? Isso aqui é só para uma questão de conhecimento de vocês. Justamente porque primeiro a gente tem a digestão enzimática nos equinos e depois a fermentação, enquanto que nos ruminantes a gente tem primeiro a fermentação e depois a digestão enzimática. Então, só para vocês, né, verem aí, nós temos então caracterizados os carboidratos hidrolisáveis, tá? Que corresponde a falar os carboidratos não estruturais. Os carboidratos rapidamente fermentescíveis, tá? Ou chamada aí carboidratos não fibrosos ou solúvel em detergente neutro, tá? E nós temos os carboidratos lentamente fermentescíveis, tá? Que é o correspondente à fração do FDN, onde tem associado, né, a fração de FDA, ok? Só por uma questão de conhecimento aí para vocês. Bom, então quando a gente fala de carboidratos, é inevitável não falar do amido, tá? O amido é muito importante, porque é uma grande fonte de energia, né, para o animal, composto natural de grãos, né, e a depender, logicamente, da planta, sua maturidade e tudo também, mas não tão significativa quanto nas reservas dos grãos, tá? E o equino, ele é eficaz na digestão do amido, mas logicamente a depender de como ele é fornecido, tá? Tudo na alimentação do equino, tá? Vai depender da adaptação que ele tem aos ingredientes da dieta, ao tempo de adaptação, né? Para que estimule a produção de enzimas para a sua quebra, tá? Mas quando a gente fala de amido, o que a gente tem que ter em mente? Que não é simplesmente porque um grão tem amido que a digestão vai ser igual para todos esses grãos, de qualquer maneira que ele seja fornecido, tá? Por quê? Primeiro que tem diferenças na origem botânica e nos processos, né? Principalmente na produção de ração, de como ele vai ser fornecido.
A proporção de amilose e amilopectina varia de acordo com os grãos, tá? E de acordo com a maturidade e a variedade. Então, em ordem aqui, só para se ter ideia, um dos principais grãos aí que a gente tem de acesso, né? A gente vai do que tem melhor proporção de amilose para pior proporção de amilose, ou seja, maior proporção de amilopectina, que é o que vai dar a qualidade aí desse amido para o equino. Então, a aveia, ela tem muito mais proporção de amilose, enquanto que na ordem aí sorgo, milho, cevada, né, a maior proporção é de amilopectina, né? Ou seja, qual o grão que a gente dá principalmente para os equinos, né? Em geral na alimentação aí, né, animal, a gente dá o milho. Então, opa, a gente tem que ligar um alerta aqui, né? Será que a digestão desse amido aí eu posso dar qualquer quantidade de qualquer maneira? Como é que a gente faz isso? Tá? Isso é muito importante, tá? Os equinos, embora eles tenham, né, uma capacidade boa de digerir o amido, e basicamente, né, a digestão do amido está lá concentrada, né, no intestino delgado, ok? Tem estudos que mostram, estudos clássicos aí, né? Pode falar 1994, 1992, aí sim, são os trabalhos referência, né? Então, depois que se estipulou isso, e está bem determinado, as pessoas não ficam perdendo tempo refazendo trabalhos que já são bem estipulados, tá? Então, o que a gente tem? Recomendações de fornecimento, tá? Então, de 3 a 4 gramas de amido, tá? Então, veja, gramas, tá? De amido por quilo de peso vivo animal por refeição, tá? Isso quando a gente fala de um grão que tem melhor proporção de amilose, ok? Se a gente estiver falando de uma cevada, de milho, que tem maior proporção de amilopectina, o recomendado é que não passe de 2 gramas por quilo de peso vivo por refeição, tá? Justamente porque, né? Para que a gente não tenha problemas, impactos negativos, principalmente no compartimento fermentativo, tá? Que vão causar o que a gente sabe bem dos problemas relacionados a alguns tipos de cólica e laminite, tá? Pelo uso excessivo de concentrado. O uso excessivo de concentrado ou o uso errado de concentrado, tá? O principal impacto dele é por causa do amido. Tá? Então, se a gente souber trabalhar com esses valores aqui e ver qual, né, a fonte de amido principal que está sendo utilizada na alimentação, a gente vai conseguir fazer o certo e evitar problemas, tá? É simples evitar problema aí relacionado ao amido, tá? Já há estudos clínicos, né, sugerindo, inclusive, que quando se usa milho, cevada, que não passe de 1 grama por quilo de peso vivo por refeição, para efetivamente não ter nenhum problema, porque às vezes a gente está falando de problemas clínicos agudos, que é aquele que vai se manifestar de uma forma abrupta e bem às vistas, e a gente está falando, por vezes, de problema subclínico, tá? O animal vai desenvolvendo ali problemáticas sem dar um sinal muito grande, distinto ali, que possa detectar, e vai ocasionando, né, problemas crônicos referente ao uso aí do amido, tá? Então, 2 gramas, assim, é o limite do limite, ok? Tá? Então, aí a gente pode fazer essas continhas, tá? Então, vamos supor que você vai fornecer, que nem é o caso aqui das nossas éguas, né? Que a gente só tem milho e soja, no momento, inclusive nem o milho, só a soja, tá? Mas já está chegando. Mas, enfim, como ficou a situação? São éguas em manutenção de baixa exigência, né? Tá uma coceira aqui, só um minuto. Opa, vamos lá, voltando. Então, elas estão com uma ração, tá? Que elas têm aí cerca de 85% milho e 15% soja, tá? Então, aí onde que entra a questão que eu falei para vocês que é importante também conhecer a composição bromatológica dos alimentos,
tá? Quando a gente fala de milho, se a gente tem 85% de milho numa dieta, né? Qual é a proporção de amido que a gente tem? Tá? Então, a gente tem um grão de milho com cerca de 80 a 90% de amido, para vocês terem noção. Então, vamos tentar fazer uma conta rapidinha, tá? Se a gente tem 1 quilo de concentrado, a gente vai ter 85% de milho, tá? Então, 85%, 850 gramas de milho, certo? 850 gramas, vamos pôr que a gente tem 85% de amido. Então, a gente está trabalhando com uma dieta que em 1 quilo a gente tem 722,50 gramas de amido, né? Será que a gente pode fornecer como isso? Então, 722 gramas, tá? A gente vai dividir, vamos pôr animais aí de 450 gramas. Quilos, desculpa, tá? Então, a gente está fornecendo 1,60 gramas por quilo de peso vivo animal, tá? Considerando aí até 2 gramas, tá numa margem aceitável, tá? Logicamente, se puder trabalhar quanto menos, melhor. E veja, a gente está falando em 1 quilo de concentrado, tá? Por isso que a gente tem que tomar atenção de qual é a composição desse concentrado, ok? Para que a gente não extrapole os limites e o animal não venha a ter problemas, como, graças a Deus, a gente sempre não passa de 1 quilo, tá? De concentrado aí por refeição das nossas éguas, justamente porque a gente sabe que tem um alto teor de amido, ok? Tá? Então, isso foi uma continha fácil e rápido que pode ajudar vocês a determinarem, né, se está sendo uma alimentação correta desses animais. Mas sendo o caso, vamos supor que estivesse dando 2 gramas, já está no limite, né? O que vocês poderiam fazer? Teria que diminuir a quantidade. Ok, tá, a gente diminui a quantidade desse concentrado. Mas e aí, você corta, não dá, não fornece, faz o quê? Tá? Uma maneira simples, gente. Aumenta uma refeição. Vamos supor que você dá 2 refeições ao dia, passa para 3, fraciona essa quantidade que está sendo dada. Isso é uma coisa simples de se fazer, tá? E você já está, né, dando vantagens e proteção ao seu animal, ok? Tá? Aqui para vocês terem uma noção também, quando a gente está falando do amido, a maneira de ser fornecido, quando a gente fala o manufaturamento, vai interferir diretamente, tá? Por exemplo, a aveia, que é um alimento que tem basicamente é composta por amilose, né? O grão inteiro, 83,5% ali, tá? Já vai estar disponível para digestão no compartimento, para o animal digerir, o acesso às enzimas. E se for laminado ou moído, aumenta mais ainda. Por isso que, em geral, que ninguém tem uma preocupação de pegar a aveia e fazer um processamento, tá? Porque ela já tem por si só uma característica de ter um amido mais solúvel, tá? Por outro lado, se a gente pegar o milho, veja, um grão inteiro, o que um animal pode estar tirando proveito, tá? Por isso que, normalmente, as rações fazem processamentos, né? Moído, tá? O moído pode chegar a um valor um pouco maior do que esse, tá? Mas não vai muito além, tá? O triturado e o expandido, né? Então, quando a gente dá naquela forma de cornflakes, por exemplo, associando aí para vocês, né? Extrusado, que se fala, né? São processamentos que o aquecimento do grão ou o seu achatamento também, né? Já facilita a quebra das ligações aí, alfa 1,6, alfa 1,4, lá para estar mais disponível para o animal fazer a digestão desse elemento, tá? Então, olha a diferença aí do processamento, ok? Aqui, para vocês terem uma noção comparativo, tá? Em relação a aveia e milho, aveia em azul e milho em lilás, né? Seu consumo de amido por gramas por quilo vivo quilo de peso vivo por refeição, em relação à influência no pH fecal, tá? Então, veja, quando se utilizou de 1 a 2 gramas de aveia ou milho,
O pH secal da aveia ficou perto lá de 6,9 e o de milho em torno entre 6,7 e 6,8. Mas veja que conforme foi aumentando a quantidade, né? O que aconteceu na influência desse pH, tá? Veja, quando a gente chega a níveis de 3 a 4 gramas, né? A aveia se mantém acima de 6,7, enquanto olha o que aconteceu com o uso do milho, tá? Caiu para baixo de 6,5, ou seja, são dois ingredientes que fornecem amido, mas que têm composições bromatológicas diferentes, ok? E então a quantidade que vai ser utilizada de um ou de outro vai ser muito diferente, tá? Olha então o impacto que a gente pode ter. Gente, um pH que já vai caindo aí abaixo de 6,7, tá? Em geral, aí para o animal, 6,5 já é extremamente sensível, tá? E isso a gente já pode ter problemas seríssimos aqui, seríssimos, tá? E aí a gente vê que a aveia, tá? Usar de 1 a 2 gramas ou 3 a 4 gramas, ela ainda dá uma margem mais segura, ok? Do que o milho. O milho ali, ó, 1 a 2 gramas já é o limite. Passou disso, não podemos fornecer nessa quantidade, ok? Então, continuando a falar, né, dos carboidratos, a gente vai falar também da parte da fibra, né, que também são polissacarídeos com ligações aí beta, né, que essa é a diferença. Por isso que as ações das enzimas do corpo do animal não conseguem digerir, porque a alfa-amilase acessa as ligações alfa-1,4, ok? Então, a celulose, né, função estrutural, de 20 a 40% da matéria seca das forrageiras, e a hemicelulose associada à parede vegetal, né, compondo aí a parte que então vai estar disponível para a fermentação microbiana. E a lignina, como falei para vocês, que é um composto indigestível, tá? Mas está diretamente relacionada com essa qualidade da fibra, tá? E a correlação negativa com a digestibilidade. E a gente vai falar um pouco mais, ok? Então, quando a gente fala na parede celular, tá? A gente está falando, então, de elementos que a gente encontra na parede celular, como celulose, hemicelulose, pectina, que é um carboidrato rapidamente fermentescível, tá? E associado, nós temos aí a lignina, dando a estrutura da parede celular, ok? Aqui, caracterizando, então, que dentro da célula vegetal, em verde, então, é a parede celular, e dentro é o conteúdo celular, nós temos aí os compostos como proteínas, carboidratos solúveis e lipídios, vitaminas, minerais, que vão estar disponíveis para o animal após, né, a mastigação correta e o rompimento dessa membrana, tá bom? Então, como que é essa relação da lignina em relação à qualidade, né, qualidade da planta, tá? Da qualidade da fibra, tá? O que ocorre, tá? Conforme vai passando a idade da planta e ela vai crescendo, ela precisa manter sua rigidez e sua estrutura para, né, não tombar, não cair, né? Então, consequentemente, vai aumentando a espessura da parede celular vegetal, e isso vai estar relacionado com o aumento da concentração de lignina na sua estrutura, tá? A lignina, ela faz complexo com a celulose, tá? Principalmente com a celulose ali, e acaba, então, por ser um composto indigestível e está associado à celulose, indisponibilizando esse ingrediente aí para que os micro-organismos possam fermentar, tá? Então, nesse sentido, quando a gente está falando de alimento e alimentação, o que é importante a gente ressaltar aqui? Que cada forrageira vai ter uma idade ideal de corte, tá? Por isso que se estudam as forrageiras e cada uma tem uma idade ideal de corte. O que é essa idade ideal de corte? É uma maneira que você possa otimizar a quantidade em função da qualidade, tá? Então, aqui na região, a gente usa muito o Tifton 85 para os equinos, né? Mas se você rodar nas propriedades, e quem tiver um pouco de contato com equino vai concordar comigo, vai balançar a cabeça aí,
que sabe que, em geral, a galera faz uns cortes com 80, 90 dias de idade, tá? E se a gente for estudar sobre o capim Tifton, o que a gente vê? Que a idade ideal de corte com irrigação, tá? É cerca ali de até 45 dias. Ou seja, opa, peraí, eu estou cortando com 90 e o ideal é 45 com irrigação, né? Ou entre 40 dias com irrigação? Pois é, essa é a questão. Porque por mais que a gente olhe uma planta que está grande e verde, tá? Não significa porque ela está verde, isso é normal ter esse julgamento, que ela está com qualidade. Tá? Principalmente quando chegar na fase de reprodução da planta, quando já tem as inflorescências, aí que a gente não tem mais basicamente qualidade nutricional nenhuma dessa planta. Por quê? Porque ela está destinando sua energia para reproduzir. E basicamente o que vai restar ali da planta é um material fibroso de baixa qualidade, bem lignificado. Tá? Então, a lignina não é um carboidrato, mas ela diretamente dita a qualidade da fibra, tá? Outra questão também, então se eu não posso dar uma gramínea uma forrageira muito velha, eu posso dar ela mais nova, então, porque ela vai ter mais nutrientes. Veja, a gente tem que tomar cuidado também, tá? Por outro lado, quando a forrageira é muito nova, tá? Abaixo da idade ideal de corte, ela tende a ter maior compostos solúveis, maior concentração de compostos solúveis, como carboidratos e proteínas solúveis. Tá? E aí, se a gente der em alta quantidade para esse animal, a gente vai estar também possivelmente excedendo a capacidade de digestão dos componentes solúveis. E lembra que eu falei para vocês que proteína e amido, os impactos do excesso, veja que eu uso sempre essa palavra do excesso, lá no seco e no cólon, são similares? Exatamente, a gente também pode ter problema com capim muito jovem. Tá? É muito comum o pessoal, às vezes, ter esse problema com capim búfalo, né, que cresce muito rápido e acabam dando muito jovem, em condições que não tem outro capim, não esperam crescer na idade ideal, isso acaba ocorrendo também. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nesses dois sentidos. Muito novo pode ter uma concentração alta de compostos solúveis e dar problema, e muito velho, a gente pode ter o excesso de lignina, indisponibilidade do acesso aos micro-organismos à fibra de qualidade, como a celulose e a hemicelulose. Mas tá, o animal não iria só digerir. Não é só isso que ele não vai só digerir. Qual é uma outra característica da lignina? Tá, gente? A lignina tem uma característica hidrofóbica. O que significa isso? Ela tem fobia à água, tá? Se ela tem fobia à água e uma das funções da fibra é promover a umidificação do bolo alimentar durante o trato gastrointestinal, ou seja, devido às trocas catiônicas que existem, ela estimula a entrada de água no sistema na cavidade digestiva. Se ela é hidrofóbica, o que ela está fazendo? Repelindo água. Consequentemente, se está repelindo água, a gente precisa sempre umidificar o alimento, tanto para acesso de enzimas como dos micro-organismos. Não vai colonizar nada seco, não, meu filho, não dá nem tempo. Tem preguiça, entendeu? Se não tiver úmido, molhadinho ali, ele não quer saber, não, entendeu? E aí, além do animal não aproveitar nada desse alimento, você vai estar gastando dinheiro, dando uma coisa de baixa qualidade sem proveito e tendo que dar mais para tentar ver se o seu animal ganha peso, tá? A gente vai correr o risco de uma compactação, tá? Por fibra de baixa qualidade, porque a lignina repele água, consequentemente vai secar o bolo alimentar dentro do animal e vai parar esse alimento lá e a gente vai ter cólica por compactação, ok? Tá? Então, a fibra, né, tem as características aí, né, uma densidade de energia e nutrientes por volume, né, porém, a sua qualidade tem a ver com a idade e crescimento da planta, tá? E nós temos também, né, a questão diferença entre gramíneas e leguminosas. Em geral, as leguminosas tendem a ser mais lignificadas, tá? A depender da idade, ok? Capacidade de hidratação,
como eu falei para vocês, tá? E capacidade tampão. Além de estimular a entrada de água, ela estimula a troca de cátions para poder manter o sistema tampão, né? E manter o pH ideal ali para os animais. Então, manutenção da motilidade intestinal também, ok? Hoje em dia existe, não sei se vocês já ouviram falar, nas superfibras também, tá? As superfibras tem principalmente na sua composição, tem uma alta, principalmente não, mas uma alta proporção de pectina, aquele carboidrato rapidamente fermentescível, tá? Que são as superfibras? Polpa de beterraba, casquinha de soja, casca de amêndoa, casca de aveia, tá? São fibras aí com essa característica. Para vocês terem noção, quando a gente fala da pectina, né? Se você pegar, por exemplo, que hoje em dia se fala muito, acho que vocês já tiveram contato, por exemplo, chia, esses grãozinhos aí que põem para ajudar, né, aí ao banheiro, tudo quando fala no fornecimento de fibra, né? É justamente isso. Se você colocar esses grãozinhos na água, vocês vão ver que forma um gel, tá? E esse gel, essa característica da hidratação, tudo associado à pectina, tá? Que vai, então, ajudar aí no trânsito, tá? Gastrointestinal. E essas superfibras têm menor, né, proporção de lignina na sua composição também, ok? E são, logicamente, fontes de energia. Mas eu posso usar, então, nossa, então vou usar superfibra, não quero mais saber das fibras convencionais, né? Já que tem mais proporção de lignina, vou ter menos proveito. Não, tudo tem um limite. Lembra, na classificação dos equinos, essas superfibras, a pectina é rapidamente fermentescível. O que significa isso? Se é rapidamente fermentescível, ela chegando no compartimento fermentativo, bum, vai bombar, vai ter uma fermentação rápida. E principalmente por quê? Por quem? Grupos de bactérias ali também, tanto celulolíticas como amilolíticas e proteolíticas também, tá? Que vão estar acessando. Consequentemente, tá? Pode ter maior produção de gases, porque quanto mais rápido o alimento ali na sua fermentação e o acesso, como característica da quebra do esqueleto de carbono, nós temos formação, né, de metano e CO2. Então, é um alimento que vai promover uma formação rápida de gases, tá? Porque o acesso a ele, a fermentação é muito rápida. E aí, se a gente passar dos limites, hoje a gente tem alguns trabalhos no Brasil que eu já li com casquinha de soja, tudo, não fala de passar de 15% da dieta, da sua inclusão, tá? A gente pode ter problema com excesso de gases e cólica por gases aí no animal, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso das superfibras também, mas podemos usar sim, nas quantidades corretas, é uma excelente fonte de energia e de alta qualidade, tá? E então, o que vai estar sendo formado, principalmente na degradação da fibra? Os ácidos graxos voláteis, tá? Ou de cadeia curta, acético, propiônico e butírico, tá? Sendo que o acético e butírico são parâmetros para nós da fermentação da fibra, como celulose e hemicelulose, e o propiônico a gente utiliza como parâmetro se houve mais ou menos fermentação de amido ou proteína, tá? A gente utiliza aí essas correlações, ok? Como fonte de volumosos, nós temos aí, seja na forma de feno, né, uma forragem conservada, capineiras, né, principalmente nas épocas em lugar que tem a característica da seca, né, como o uso do capim-elefante, né, do Panicetum aí, purpúreo, né, ok? Lugares, regiões mais frias, é comum o uso de leguminosas também, tá? E a silagem, que a gente acabou dando uma discutida, né, na aula passada sobre é bom usar, é bom não usar, né? Então fica aquela questão em que ainda precisa de mais informações relacionadas ao uso da silagem, mas hoje, que em geral as pessoas clínicas vêm observando tudo tal, não está sendo recomendado o uso da silagem por diversas questões, como a gente já relatou, acessem a questão do vídeo da discussão que tem, mas a gente pode vir a discutir de novo, se necessário, né? Porque é um alimento de pH baixo,
né? Pode causar questão aí de acidificação desde os dentes até o compartimento digestivo, né? A questão da sua produção, da qualidade, de como vai ser fornecido, enfim, tem muitas coisas que a silagem mal feita, micotoxinas, pode dar problema ao animal, tá? Essa tabelinha aqui, gente, é só mais para vocês terem uma noção quando a gente fala da composição bromatológica, né? E a proporção aí do que tem aí dos nutrientes, né? Energia, proteína, estratetéreo, FDN, fósforo, cálcio, tá? De alguns ingredientes que são fornecidos para o animal. Não existe formular ração ou fazer alimentação de equino sem conhecer algumas características desses alimentos. O que produz, tem mais energia, proporção de proteína bruta, fósforo e cálcio, tá? Isso é importante, gente. Quando a gente fala aí da parte de minerais para os equinos, tá? Por exemplo, a alfafa é extremamente rica em cálcio, tá? Se a gente tiver excesso de cálcio na dieta, tá? Vai causar desbalanceamento aí para o animal e bem como por outro lado, se a gente tiver excesso de fósforo como farelo de trigo, a gente vai também causar, porque eles são antagônicos um com o outro, né? É o balanço de fósforo e cálcio, e pode causar o que a gente chama a doença lá da carinchada, osteodistrofia fibrosa, né? Se eu não me engano, acho que era esse o nome. Qualquer coisa, depois vocês me corrijam. Ou eu leio aqui e passo o nome correto, tá? Para vocês. Então, a gente precisa conhecer algumas características aí desses ingredientes para a gente saber o que está fornecendo e balancear da forma correta, tá? Em relação aos lipídios, tá? Como a gente falou, não tem vesícula biliar, porém, né, com a sua evolução, é muito eficiente na digestão devido à sua secreção contínua, mas vai depender da adaptação correta na dieta. Não é porque de hoje para amanhã eu vou querer fornecer para o meu animal óleo, né, como fonte energética, que ele vai sair produzindo bile suficiente para digerir esse elemento. E não, se você não der as quantidades certas e da forma correta, também esse óleo, o que ele acontece? Qualquer coisa que você mergulhar no óleo vai ficar revestido por óleo. Você acha que chegando lá para a fermentação, uma fibra toda revestida de óleo, esses micro-organismos vão conseguir ter tempo hábil para acessar a fibra e fermentar e tirar energia desse material? Não, então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, tá? Mas ressaltando, os óleos, eles têm 3 vezes mais energia do que o milho, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala de uso de concentrado e possível excesso de amido na dieta, uma forma que a gente pode controlar é substituir parcialmente aí o uso, né, do concentrado, do milho, e substituir parte pelo óleo, tá? Então, se você tem cerca aí vão estar usando cerca aí de 1 quilo de milho na dieta, você pode estar fazendo aí, retirando meio quilo ou 600 gramas e tá acrescentando aí cerca de 100 ml, 200 ml de óleo, né? Já que ele é 3 vezes mais energético, mais ou menos nessa proporção, ok? Só lembrando que quando a gente acrescenta óleo na dieta, a gente tem que ver o balanço de energia-proteína se está adequado. Isso vai ter um slide para frente para ver, tá? Para que não fique excesso de energia e falte proteína para o animal, senão o animal vai tender a engordar. Tá? Então, quais são as vantagens aí do uso do óleo na dieta? Tá? Cavalos em atividades, por exemplo. Aumentar a densidade energética, ou seja, você diminui a quantidade de concentrado que você está dando, é o arraçoamento energético, tá? Mas ao mesmo tempo você está fornecendo mais energia. Substituir carboidratos hidrolisáveis, como já venho falando para vocês. Diminuir distúrbios gastrointestinais, como cólica e laminite, pelo excesso, né, do amido. Diminuir o uso de reservas de glicogênio muscular, quando a gente estimula o metabolismo energético pela via, né, da gordura, ok? A gente estimula o uso melhor desse glicogênio muscular e glicogênio hepático, tá? Fornece ácidos graxos essenciais,
ok? Como já falei, o metabolismo da gordura utiliza triglicerídeos, né, e acaba poupando o glicogênio muscular e do fígado. E com brilho do pelo, reduz poeira da ração, tá? Mas como fornecer o óleo, tá? Há estudos que mostram que cerca de 21% de inclusão do óleo é aceitável para não causar danos ao equino. Mas, porém, né, a gente tem que ver se isso vai ficar palatável para o animal, né? Comer tanto óleo, se ele vai efetivamente comer, custo, porque o óleo é muito mais caro do que o grão, né? Tem isso, então, em geral, a galera acaba utilizando aí até 10% aí da dieta, mais ou menos, né? Para ficar viável o seu fornecimento, tá? Quanto tempo de adaptação? O que os estudos falam, no mínimo, 30 dias de adaptação para começar a interferir no metabolismo energético, tá? Você pode até ver melhoras no pelo, brilho, umas condições assim, mas no mínimo 30 dias de adaptação, ok? Tá? Para que tenha os efeitos metabólicos desejados mesmo. Tá? Aqui foi só um trabalho que eu coloquei da colega Fernanda Godoy, lá da Rural do Rio de Janeiro, que ela trabalhou com óleo, né? Até 21% da inclusão de extrato etéreo, ok? Mostrando essa relação aí, né, do consumo tal, e a influência até de outros nutrientes, tá? Se eu não me engano, no trabalho dela, acho que até 19,5% ou 17,5% foi o valor ideal até de inclusão aí, tá? Proteína, tá? Primeira coisa, o que a gente tem como fontes de proteína? Né? A nossa principal fonte de proteína, soja, cerca de 45% do grão é composto por proteína bruta, tá? Glúten de milho, embora muitas pessoas achem que glúten, por causa de dietas, que o pessoal fala seja carboidrato, não, glúten é proteína, tá? Tudo que a gente fala farelo, ok? Tem fibra e proteína, ok? Vocês sabem a diferença de farelo e farinha? Tá, gente? Farelo é após o processamento e extração do amido desse grão, tá? Onde fica a casca. E a casca vai ter proteína e fibra, ok? Tá? Por isso que fica concentrado no farelo os valores de proteína, tá? Porque na proporção, a parte de carboidratos solúveis foi retirada, ok? E aveia é tanto um alimento proteico quanto energético, tá? E nós temos, logicamente, né, as forragens, gramíneas e leguminosas. Em geral, uma característica das leguminosas é ter um valor de proteína alto, tá? E lembrando, lógico, a leite, né, para os potros. Tá? Só lembrando, então, que quando a gente fala de proteína, a sua digestão, né, ação enzimática vai começar ali no estômago, através da ação da pepsina, e sua quebra vai ser no intestino delgado, através das enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas, tá? Como tripsina, quimiotripsina, e as peptidases na borda da escova para que seja absorvido, né, na forma de aminoácidos, tá? Então, quando a gente fala de proteína para equinos, o que é relevante, gente, é até a digestão do intestino delgado. Lá na fermentação microbiana, diferente dos ruminantes, tá? Não tem absorção. Porque o que acontece nos ruminantes? A proteína microbiana é formada no compartimento fermentativo, posteriormente vai chegar no intestino delgado para ser absorvido. Aqui não, aqui vai ser excretado ou utilizado mesmo pelos próprios organismos para o seu desenvolvimento, tá? Aí um esqueminha mostrando, né, as quebras aí dos produtos, né, e a ação aí das enzimas até serem absorvidos como aminoácidos, ok? Então, isso que a gente está falando, eles são sensíveis à qualidade da proteína. Infelizmente, a gente ainda fala em proteína bruta para os equinos, né? Se a gente pegar suínos, se a gente pegar ruminantes, se a gente pegar aves, né? Porque eu acho que aves e suínos são os mais completos quando a gente fala do conhecimento aí de nutrição, né? Até porque são animais que o tempo para abate é mais curto, temos essa produção, consumo de carne,
e conseguimos ter o acesso rápido a essas informações. Já equino é muito complicado a gente ter o abate propriamente para analisar essas questões, né? Então, infelizmente, a gente ainda não conhece as exigências para aminoácidos essenciais, exceto a lisina, para os equinos, tá? Então, a gente acaba falando em proteína bruta. E a gente sabe que proteína bruta não necessariamente esse valor, vamos supor que ele exija 12%, você está dando 12% de proteína bruta, né? Que ele vai garantir que vai conseguir quebrar e absorver toda essa quantidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse balanço para os equinos, tá? Lembrando que a proteína não é uma fonte energética, tá? É utilizado para a síntese de enzimas, de hormônios, formação de tecidos. Proteína só é utilizada como energia se chegar a um ponto que efetivamente o animal não tem mais de onde tirar energia, né? Então, um animal muito magro, essas questões, né, acaba chegando a esse extremo, porque para se transformar em glicose a proteína, você gasta mais energia para quebrar a proteína do que efetivamente para utilizar como energia. Por isso que existe a dieta da proteína, né? Quem já fez sabe muito bem, tá? Enfim, tá? Gostaria de ressaltar aqui para vocês a relação da proteína e energia. O que significa isso, tá? A gente tem que trabalhar com uma margem entre 40 a 50 gramas de proteína bruta por megacaloria de energia, tá? Lembra que eu falei se fizer uma substituição por óleo, alguma coisa, tem que fazer os cálculozinhos para ver se realmente está com cerca de 40 a 50 gramas de proteína por megacaloria, tá? Por quê? Se você tem excesso de energia e baixa proteína, você tem menor desenvolvimento, porque os tecidos e enzimas dependem, né, de proteína para a sua formação, e, consequentemente, qualquer excesso de energia no corpo vai acumular na forma de gordura, tá? Por outro lado, excesso de proteína e baixa energia, né, acaba utilizando a fonte de proteína como energia, liberação de amônia e formação de ureia. Isso a gente vê muito em cavalos que têm problema na ração com excesso de proteína e baixa energia, né, a baia mais concentrada, forte o cheiro, né, da urina, e até isso causa irritação, né, na respiração, tudo, tanto para o animal quanto para quem usa, acaba urinando mais para tentar excretar, né, essa ureia, amônia, tudo tal, né, então, consequentemente, o animal também está desidratando. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso quando a gente, né, fala de equinos, né, muita moda aí, o pessoal acaba dando muitos suplementos, cheio de aminoácido, né? Como o pessoal acha que por ser atleta tem uma exigência de proteína altíssima, sendo que não é a categoria mais exigente, tá? Tem um aumento em relação a um animal em manutenção, sim, tem, tá? Mas também não é a categoria mais exigente. E aí pode vir esses problemas. Animal, você está precisando fazer um esporte, se manter hidratado, você está forçando o animal aí, né, acaba naturalmente perdendo mais líquido para liberar a amônia, a ureia, que são formadas aí, né, devido à quebra da proteína para ser utilizada como fonte de energia, tá? Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Deficiência proteica, tá? Deficiência proteica em potro, principalmente em potro, que é a formação, é crucial. Um animal que tem deficiência proteica em sua formação não vai ter um bom desempenho no futuro e nem vai ter como corrigir isso no futuro, tá? Característica, né, aí de diminuição de crescimento, fertilidade, né, da lactação, enfim, devido aos seus compostos, né, uma idade de potro que ele precisa formação de tecido, formação muscular, né, então acaba que essa deficiência aí pode prejudicar e ele pode ter a melhor genética do mundo, tá? Se você alimentar errado esse animal, você vai danificá-lo. Por outro lado, hoje em dia, excesso de proteína, porque achando que ele vai ter uma formação muscular muito melhor, e a gente sabe que o excesso de proteína pode causar tanto cólicas quanto também atrapalhar funções renais, entre outros problemas,
tá? O animal, a superalimentação no potro também, a gente pode ter muito problema em relação a prumos, em relação a ligamentos, articulações que vão ficar sobrecarregadas devido ao peso, e aí esse animal que você acha que você está dando uma superalimentação também vai ser prejudicado no futuro, tá? Então a gente tem que tomar na fase de potro, a alimentação dele é determinante para o seu sucesso, ok? Então, excesso de proteína aí, ó, os impactos negativos, né? Má recuperação pós-esforço, perdas de cálcio e fósforo, porque né, competem ali, né, pelos sítios de absorção, transpiração urina excessiva, sobrecarga dos rins, problemas hepáticos, enfim, tá? Tudo que é excesso vai causar problema, tá? Só ressaltando a questão aí de algumas vitaminas, a D e E, animais estabulados que não têm muito acesso ao sol, é importante o seu fornecimento. Vitaminas do complexo B e K são sintetizadas por micro-organismos do seco e do colo, ok? Tá? E animais de alto desempenho, a exigência nutricional, né, acaba por vezes aumentando um pouquinho, pode ser feito a sua suplementação, tá? Minerais, lembrando que minerais é importante o fornecimento do sal mineral à vontade para esse animal, tá? Devido principalmente à questão de balanço de cálcio, fósforo como macronutrientes, né? A relação 2:1 a 5:1 no máximo, mas em relação, a gente trabalha em geral com essa proporção de 2:1 entre cálcio e fósforo, tá? É importante ter vitamina D disponível para que tenha absorção desses nutrientes, tá? E o excesso de proteína na dieta compete pela absorção, tá? Então acaba prejudicando a absorção de cálcio e fósforo, tá? Bem como eu falei lá atrás, existem plantas, né? Que pode ter alguns problemas, ou pelo excesso de cálcio, ou pelo excesso de fósforo, e tem que fazer a correção, ou tem capins, por exemplo, como capim colonião, né, pânico máximo, que tem excesso de oxalatos, por exemplo, outros têm fitatos, e são elementos, né, o fitato se complexa com fósforo indisponibilizando na dieta, e o oxalato com cálcio, né, e acaba também indisponibilizando para absorção. E aí uma foto, né, do animal aqui, né, com a doença da cara inchada, porque quando o animal necessita de cálcio ou fósforo, eles vão ser retirados dos ossos, principalmente dos ossos da face ou das extremidades da canela, tá? E acaba que no lugar não vai calcificar novamente, vai crescer um tecido fibroso, tá? E não é reversível, ok? Exemplos, né, de alimentos com alto teor de fósforo, como trigo e aveia, alfafa com excesso de cálcio. Por isso que não é recomendado o uso de alfafa exclusivo só como volumoso, devido a isso também, tá? E pelo excesso de proteína. Colonão com oxalato. Então, veja, gente, mais uma vez, a gente tem que conhecer a composição bromatológica dos ingredientes que a gente quer fornecer para o nosso animal. Ok? Para que a gente tenha a questão da melhor saúde deles, tá? Cólica. Gente, eu não vou ficar aqui falando, existem muitos tipos de cólica, né? Mas o que eu sempre gosto de ressaltar que é muito recorrente é pelo excesso de amido ou proteína na dieta, ou pela compactação, pelo capim com fibra de baixa qualidade associado com excesso de lignina, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da parte nutricional, nós não podemos cometer esse erro, nós não podemos deixar animais, né, virem a óbito ou sofrerem, ou, né, porque é um gasto enorme, gente, e é um sofrimento para o animal, né, a gente não quer isso, ok? Tá? Outra coisa que é importante é aqui, ó, fatores relacionados, diminuição ou variações no nível da atividade física, tá? Isso daí tudo tem que ser feito sempre de forma gradual.
Alterações súbitas na dieta. Gente, nunca faça alteração súbita na dieta. Se o animal está comendo uma ração X e você quer mudar para Y, vai fazendo a troca gradual a cada dia. Ah, se você quer colocar óleo na dieta, começa com 50, vai até, sei lá, 300 ml, vai começar durante 3 dias com 50 ml, depois aumenta para 100, depois para 150 e vai fazendo a adaptação, tá? Mesma coisa com uma forrageira. Se ele come um Tifton e por alguma razão você vai ter que mudar pela disponibilidade, vai fazendo uma transição, põe um pouquinho e vai aumentando gradualmente a quantidade do outro até ele se adaptar, tá? Cuidado, né, com o excesso da estabulação, diminui a motilidade intestinal do animal, tá? Cria estresse, o estresse, aumenta a acidificação estomacal, pode dar ulceração também, tá? Volumoso ou ração de má qualidade, excesso de concentrado, consumo rápido da ração, porque isso ocorre também porque o animal fica muito tempo em jejum. Se ele consome rápido, ele está quebrando os grãos de forma eficaz a liberar os nutrientes, e aí pode ocorrer o quê? Vai passar direto e vai chegar lá para fermentar, tá? Privação de água, a água é extremamente importante, tá? Transporte e viagens, o estresse com o animal, né, pode trazer, bem como verminoses também pode causar, né, cólica, tá? Aqui é um quadrinho mostrando algumas questões que pode interferir, tá? Como eu venho falando para vocês, na questão principalmente aí no estômago, né? Muito rápido, água muito gelada, que pode dar um impacto aí, né? Na questão da motilidade gástrica, que mais? Questão lá de alterações bruscas na dieta, falta de fibra, amido resistente chegando na fermentação, excesso de proteína, que mais? Alimento de baixa qualidade causando compactação, né, pela baixa hidratação, enfim, são várias causas aí que vocês podem dar uma pausa e dar uma estudada nesse quadrinho, por exemplo, tá? Existem diversas causas de cólica, tá? Mas as nutricionais que a gente tem principalmente são a questão aí pelo excesso de amido, né, de proteína, e pela fibra de baixa qualidade, ok? Que pode causar aí diversos problemas, tá? Então, veja, isso aqui é que vocês têm que entender a relação. O que causa, né, um quadro de cólica e laminite pelo excesso de amido ou proteína, tá? Aqui, se vocês substituírem a palavra carboidratos, amido, por proteína, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A sobrecarga de amido, tá? Ou a troca brusca de alimentação, tá? Pode causar um desequilíbrio aí nessa microbiota. Ou seja, tá? Quem principalmente vai degradar amido ou proteína? Os lactobacilos streptococcus, que são as bactérias acidoláticas. As bactérias acidoláticas vão produzir o quê? Ácido lático ou lactato, tá? E o aumento do ácido lático, como eu comentei na aula passada, acaba que, para ser absorvido no organismo, ele é mais devagar em relação aos outros ácidos graxos de cadeia curta que estão sendo formados também. Então, ele acaba acumulando, né, e saturando o meio, porque ele tem, né, íons H+. Íons H+, vai acabar diminuindo o pH intestinal. E diminuindo o pH intestinal, tende a matar as bactérias celulolíticas, que são muito sensíveis a esse pH. A sua membrana, né, acaba tendo compostos que são liberados, conhecidos como as endotoxinas, que vão causar uma inflamação, né, na mucosa intestinal, bem como cair na corrente sanguínea pela absorção e causar um problema, né, metabólico ali de coagulação, diminuindo a irrigação dos vasos sanguíneos dos cascos, né, e causando, então, um problema que a gente chama de laminite, ok? Tá? Então, aqui é um esqueminha mostrando aí da influência do que pode causar o excesso de amido ou proteína na dieta.
tá? Aminas, endotoxinas sendo absorvidas, problemas circulatórios, congestão muscular ou podal, a questão, né, da causa da laminite, né, pela coagulação disseminada e também, né, inibição da motilidade intestinal, né, isso pode ocorrer também, tá? Entre outros aí, ó, diurese, desidratação, né, questão aí de diarreia, enfim, alterando, dando uma síndrome metabólica mesmo, tá? Como reconhecer se o animal ele está deitado para relaxar ou se ele está com cólica, tá? Aí é convívio mesmo com o animal. Quando ele começa, por vezes, a olhar muito em direção da pata traseira, normalmente ele começa a tentar cheirar ou olhar para a região que ele está mais incomodado, tá? Animal, quando ele simplesmente está rolando para se coçar ou para relaxar, é rápido, ele rola, né? E levanta rápido. Um animal que tende a ficar mesmo, está incomodado, com dor, tá? Ele já não quer levantar. Então, são sinais que aí, só convivendo com o animal, vocês vão poder reconhecer, ok? Tá? Aí, o caso da laminite, né? Uma infecção aí podal grave, né? Podendo até levar a questão da rotação da falange, da terceira falange, né? E aí já é complicado um quadro assim, tá bom? Tá? Prevenção, então. Alimentação, qualidade, fibra de qualidade, quantidade, tomar cuidado com o teor de amido e proteína na dieta, tá? Frequência, fracionamento da dieta entre 3 ou mais quando necessário, né? Não fazer mudanças bruscas. Dentes, mudas, pontas dentárias, tudo, sempre fazer uma verificação. Né? Importante a ingestão de água em cerca de 3% do peso vivo do animal e que seja limpa e fresca, tá? Como saber a qualidade da água? Simples, olhe para a área daquela água. Você beberia? Então, se você não bebe, por que seu animal bebe? Né? Então, esse é um parâmetro, ok? Tá? E chegando agora mais perto do fim, a questão do manejo nutricional, né? Só para vocês saberem no que se baseia a exigência nutricional. É uma série de compilação de trabalhos e informações referente à idade, raça, sexo, temperamento, estado nutricional, programa de treinamento, ambiente, o peso do cavaleiro, tá? Nós temos as categorias, que é o NRC 2007, que é uma compilação de informação livro americano, que principalmente a gente usa, tá? Nós temos as categorias de manutenção, crescimento, reprodução, tá? Garanhão, éguas em gestação, éguas em lactação, e temos os animais em atividade ou exercício. Dentro de atividade e exercício, a gente tem leve, moderado, intenso e muito intenso, tá? Então, veja, a gente tem uma distinção aí das categorias e da exigência que cada um tem. Por isso que a gente não pode alimentar todos os animais de diferentes categorias da mesma forma, tá? Lembrando que a energia, né, a gente tem para mantença e para a produção, ok? Por isso que vai ter aumento ou diminuição na exigência entre cada categoria, tá? E a alimentação é em relação ao consumo de matéria seca, né, em relação ao seu peso vivo, ok? Tá? Normalmente a gente vai trabalhar de 1,5% a 3% do peso vivo, tá? Em média, a gente trabalha com 2%, categorias como potros em início do crescimento, éguas no terço final da gestação, início da lactação, a gente trabalha com até 3% do peso vivo. Animais em manutenção, a gente pode trabalhar com 1,5% do percentual do peso vivo, porque a sua exigência é menor, tá? E lembrando que um mínimo de 14% a 18% de fibra na dieta. Tem esse quadrinho aqui, gente, mas eu quero chamar uma atenção para vocês, que nem tem ali, ó, porcentagem de concentrado, porcentagem de volumoso. Se vocês acharem uma coisa dessa, o que eu quero chamar a atenção? Não existe, sinceramente, a gente passar de 60% a 70% da quantidade de concentrado na dieta dos equinos. Então, ter 80%, 90%, 100% de concentrado é um erro grotesco. Não existe. O animal vai ter problema e possivelmente vai morrer.
tá? Ele é um animal herbívoro, tá? Ele precisa da fibra, ele precisa, lembrando que mais de 60% do animal ali é fermentação microbiana, digestão de fibra, tá? A gente só tem sucesso desse animal garantindo aí uma alimentação adequada do suporte de volumoso, tá? O concentrado não é para ser primordial, é para ser um complemento, tá? É para ajudar, auxiliar, e não para ser o principal, né, composto na dieta ali, não, tá? Em geral, ali, ó, o ideal é que pelo menos, hoje que a gente lê os trabalhos mais atualizados, né, que a gente tenha 70% da parte de volumoso, tá? E 30% de concentrado, tá? Mas pelo menos que a gente tenha no mínimo 50% de volumoso, tá? Ok? Certo? E aqui, né? Só finalizando, lembrando que tem os tipos de processamento dos grãos, a quantidade, né? Então, tomem cuidado, né? De como vai ser feita todas essas mudanças. Então, a formulação adequada depende da exigência de cada animal, a categoria animal, tamanho corpóreo, tá? Em relação à matéria seca, em relação ao seu peso vivo, composição nutricional de cada alimento, a qualidade, capacidade do animal em alimentar-se e o manejo alimentar, tá bom? Então é isso, gente. Então, prestem atenção na aula com calma e na próxima aula aí a gente combina então mais de novo para fazermos a discussão, tá bom? Muito obrigada, até!